Dilmirena, quais os principais efeitos colaterais? Eu não prescrevo pílula. Tanto que, depois vamos jogar pedra também, eu nem recebo representante. Não recebo, as minhas meninas já sabem, não recebo representante de pílula, porque não dá. Não faz parte da minha prática, então para que eu vou receber isso? E aí eu ofereço para elas, sim, o DIU. Qual que é o principal efeito colateral? Algumas pacientes, o levonorgestrel, que é o que está lá no Mirena, ele tem um efeito, é uma das progestinas mais androgênicas. Então, uma paciente que tem alguma predisposição, ela pode apresentar um aumento da acne. Ela pode. Então, eu sempre explico isso, porque eu já tive pacientes que aumentou, entendeu? Então, eu sempre explico isso pra ela. Mas nenhuma das que aumentou, não foi nada exuberante, a paciente não ficou com aquela pele de adolescente, não foi isso. Mas elas não tiraram, Mirena. Porque ela, não, como é que eu vou tratar? E tem formas de tratar, tem formas de você... Isso que eu ia falar. Isso, tem formas de você trabalhar, entendeu? Ali pra colocar algo anti-androgênico para ela, e não precisa ser outro hormônio. A gente pode utilizar, né, tem a espironolactona, isotretinoína também, às vezes, isotretinoína, doses baixas, você limpa a pele, associa também espironolactona em doses mais baixas, que é um diurético, mas que ele tem efeito anti-androgênico. Então dá para associar isso, mas nenhuma delas quis tirar, porque as vantagens que traz, e quais são elas? Redução de cólica, redução, na verdade, 85% das pacientes que usam Mirena param de menstruar, então a paciente fica melhor, né, nessa relação, e a contracepção segura, né, que é o principal, a mulher quer a contracepção. Então, o principal efeito colateral que eu vejo é isso. Muito poucas pacientes têm algum sangramento de escape, e o escape ele é chato porque ele não avisa. Né? Mas é algo muito pequeno. Eu tenho já tive muitas pacientes que aí sim eu tive que tirar o Implanon. O Implanon, por conta do escape. O principal efeito dele, colateral, é mais que 50%. É questão de spotting, é o sangramento. Tanto é que a adesão dele é muito pequena. Não engorda. Não. Então, isso daí, a questão porque algumas amigas falam que colocaram aquele da... Mirena. Não, Implanon. Implanon e nem o Implanon e nem o DIU, seja ele qual for, engordam. Não tem relação. Não teve estudo, nenhum estudo comprovou isso. Só que é muito comum essa queixa, né? As mulheres falam isso. E veja, muitas das vezes, aí a gente volta àquilo que a gente estava falando. Essa é uma paciente que tem hábitos ruins. Uma paciente que tem um ambiente muito inflamado, é uma paciente que já tem um nível de retenção hídrica, e aí ela usa todos os progestágenos, eles têm um potencial de retenção hídrica, exceto, e é um exceto com muitas aspas aí, aqueles derivados da espironolactona, que é a drospirenona da vida. Então, de fato, eles vão trabalhar ali, né, na via dos mineralocorticoides, dá uma reduzida, né? Mas, em geral, os progestágenos, eles fazem uma retenção hídrica. Só que a gente tem que tratar muitas outras coisas antes de colocar a culpa no progestágeno. Sim. Entendeu? Então, eu falo com a paciente, você engordou, você ganhou um pouquinho de peso, o que é esse pouquinho? 2 quilos, entendeu? Eu ganhei 10 quilos com anticoncepcional. Me desculpa, isso não é o anticoncepcional. E nem retenção. Nem retenção. Até porque a dose de levonorgestrel que tem lá, que 32 miligramas, é uma dose tão pequena. Sim. Que a absorção sistêmica, ela é muito inferior, assim, muito pequena para dizer que vai causar retenção ou vai engordar. E o bom disso, do uso do Mirena, inclusive essa questão do sistêmico, é que ele é muito local, ele é muito localizado. É até por isso que ele é uma via boa, porque ele é muito localizado, ele tem um efeito potente no endométrio, no espessamento do muco e tudo, e não vai ter esse efeito tão grande sistemicamente. Tem sim, claro que tem, senão não daria acne, né? É um efeito pequeno sistêmico, mas o principal evento, quando a gente entra nos receptores androgênicos, a principal órgão que sofre é a pele. Antes de falar assim, então tem um efeito androgênico legal, eu tô tendo acne, por que eu não fico com um corpo legal? Né? Por que esse efeito androgênico não me dá um anabolismo, uma questão estética? Receptores. É que a gente tem, a maior parte dos receptores estão na pele, androgênicos, e é aí que atua. Então, para ter um efeito anabólico, você tem que passar por efeito de receptores na pele, no cabelo. E aí a dose do levonorgestrel seria absurda. Maior. Não, muito seria maior. extra fisiológica. A questão é que
como é um anticoncepcional combinado, a gente tem por 2 vias a dificuldade de ganho de massa. A primeira, pelo estrogênio. Então, qualquer que seja o estrogênio, inclusive o estrogênio bioidêntico, ele diminui um marcador do GH, que é o IGF-1. E o GH é o hormônio de crescimento. Então, quando o estrogênio diminui esse IGF-1, ele diminui esse potencial ganho estético. Outro motivo é que o estrogênio ele aumenta uma proteína que chama SHBG. SHBG é uma proteína que carrega testosterona. Quanto mais SHBG tenho no corpo, menor a testosterona livre da mulher. Então, isso também é um motivo até polêmico de dizer que ela tem uma dificuldade de ganho de massa. Mas muitos estudos recentes têm demonstrado que essa questão da testosterona livre acaba não sendo tão importante assim, porque a testosterona ligada ao SHBG também pode ser internalizada e também pode atuar nos receptores. Mas IGF-1 diminuído, diminuição de testosterona livre pelo estrogênio já dificulta o ganho de massa. E outra coisa, a progestina, né? Então, por exemplo, a gente falou aqui de algumas progestinas que são androgênicas, levonorgestrel, gestrinona, são progestinas que são androgênicas. Androgênico, o que é isso? Androgênico. Bom, androgênicos é quando atuar no receptor androgênico quer dizer que assim, atua no receptor da testosterona. Então, é o mesmo receptor. Algumas progesteronas, ela atuam... Mas pro leigo. Se ele tem um efeito androgênico, o que é? Eu ficar com a pele bonita, cabelo bonito? Não, o efeito androgênico e antiandrogênico. O androgênico, andros vem de homem. Então, é tudo aquilo que vai potencializar alguma coisa, entre aspas, mais masculina. Não é bigode, barba, não é nada disso. Mas, o que seria isso? Aumenta a oleosidade na pele. Eu tenho mais força muscular. Tudo bem que a gente acabou de falar que, peraí, levonorgestrel não vai fazer isso porque a dose seria muito alta. Mas uma testosterona é androgênica porque ela vai causar tudo isso. A gestrinona, ela tem esses efeitos. São efeitos que deixam o aspecto mais masculino, em termos de força, em termos de... Na mulher, o efeito androgênico pode engrossar a voz, cair cabelo e dar espinha. Entendi. E também dá uma questão estética melhor. Só que as progesteronas, muitas delas são antiandrogênicas. Então, quando a mulher usa uma pílula que tem o estrogênio e tem uma progesterona antiandrogênica, aí sim fica muito mais difícil ela ganhar massa muscular. Aí então, fica terrível. Por exemplo, o selene, que é uma ciproterona. A ciproterona é uma progestina com maior efeito antiandrogênico. Tanto é que para a pele, drosperinona e ciproterona é ótimo. Né? Tira espinha, que é uma coisa, porque ela é antiandrogênica, mas ela atrapalha o ganho de massa muscular. E atrapalha muito. Eu nunca soube dessa, nem imaginava isso. Então, assim, todos esses que, né? Então, assim, Artemides, Selene, Diane, todos eles têm ciproterona. E a ciproterona, né? O Diane é o mais famoso. E a ciproterona, ela é a mais antiandrogênica. E aí, assim, pensa, homem, ganho de massa magra. Mulher, trombose. Então, a ciproterona... Que alegria. A ciproterona, ela vai fazer o quê? Ela vai evitar, ela vai mais pro lado da mulher. Então, ela vai evitar o ganho de massa magra, vai atrapalhar, né, o ganho de massa magra e vai predispor mais trombose. Androgênico. Então, o levonorgestrel, ele é mais androgênico. Gestrinona. Né? A gestrinona é maravilhosa. Aí não vai proporcionar um ganho de massa magra, mas vai atrapalhar menos o ganho de massa magra e vai ser menos tromboembólico. Né? Então, são as duas grandes coisas dois grandes efeitos que a gente tem nesses daí. E aí precisa equilibrar muito, porque sim, se ela usa Diane 35 há 20 anos... Cara, quando tirar vai dar espinha. Eu. E outra coisa também, ela achar que vai colocar... Muita mulher que quer usar... Mas o cabelo e a pele ficam impecáveis, o resto só Deus sabe. Mulher que usa hormônio para ter um fim estético, se ela vai colocar lá o implante, achando que tem um fim... Se tá usando ciproterona, vai cortar. Vai cortar o efeito. Vai cortar o efeito. Tanto é que, quando a mulher está com efeitos colaterais de doses excessivas de implantes hormonais, a gente corta e diminui o efeito com espironolactona e com ciproterona. Em último caso, ciproterona, porque ela é muito mais potente que a espironolactona. Não, e tem muita gente, às vezes, que coloca o implante e fala assim, eu não tive efeito nenhum, não gostei. Talvez possa ter outras coisas que estão interferindo até o... E tem algumas coisas, ele falou da SHBG, né? É importante a gente dizer também o seguinte. Muitas das vezes vai colocar esses implantes ou vai fazer algum tipo de tratamento injetável, o que quer que seja, e aí não fez exame. Né? Então tem que fazer exame. Aí eu não sei como é que tá o nível de SHBG e nem o nível de testosterona total e livre dessa mulher. E aí, às vezes, eu coloco... não, eu vou colocar gestrinona porque é o chip da beleza.
né? E aí vai super funcionar. Só que um dos efeitos também da gestrinona é liberar mais fração livre de testosterona para essa mulher, para ele atuar. Só que ela não tem testosterona no corpo. Aí não vai adiantar nada. Então assim, mas peraí, eu coloquei, não tive o efeito, não mudou nada para mim. Mas peraí, não mudou porque não foi bem avaliado. Né? Então a gente precisa... Não é só colocar, né, doutor? Não é só colocar. Então a gente precisa pensar também nisso, entendeu? E para ter um efeito estético legal, tem que estar com uma porcentagem de gordura abaixo de 30%. Colocou uma gestrinona numa porcentagem de gordura alta, ela talvez vai trazer mais efeito colateral do que benefício. E retenção hídrica. A gestrinona então, ela faz já retenção hídrica. Isso, exatamente. Aí vai piorar o efeito estético. Cadê? Aí você pensa, colocou gestrinona mais cheinha, colocou gestrinona. Ai, porque é o chip da beleza, vou ficar maravilhosa. Só que tem um percentual de gordura de 35%. Vai dar espinha, vai dar reter. espinha, retenção hídrica, queda de cabelo. Se ela ficar parada, sentada em casa, aí que não vai ter efeito nenhum. Se ela não mudar o hábito dela também, né? De vida, alguma atividade física. Assim. Mas vamos deixar claro que a gente está falando de gestrinona com esse fim, apesar de não ter essa indicação. A indicação da gestrinona é ginecológica, né? É importante falar, porque eles acabam ligando só com beleza, né? Eles não vai falar que a gente já tá indicando. Ser bonito é feio. Não, ser bonito é maravilhoso. E saudável. Mas, bonito e saudável. Eu andei lendo algumas coisas e encontrei alguns estudos científicos que alegam um aumento de 15 a 20% na infertilidade feminina nos últimos tempos. Eu queria saber, e aí é uma pergunta de leiga mesmo, se tem relação com o uso de pílulas. Na minha opinião, é multifatorial. A pílula faz parte das causas, tá? Porque essa mulher, como eu falei, a castração química. Uhum. Então, esta mulher que ficou usando 20 anos uma pílula, porque lá na adolescência dela, ela tinha muita cólica, ela tinha muita dor, ela tinha muita espinha, ela menstruava demais. O que acontece? Precisa entender a pílula. A pílula, quando você usa, ela vai bloquear o seu eixo hormonal. E o eixo hormonal, que é o eixo hipotálamo, hipófise, né? E ovário, né? HHO, esse eixo, ele precisa de um tempo de sinais endócrinos dentro do seu corpo para ele poder amadurecer, atingir os níveis adequados e aí vem a regularidade. Quando eu bloqueio esse eixo, isso não vai amadurecer. E aí, não vai amadurecer a mama, não vai amadurecer os ovários, não vai recrutar, que a gente falou, o upregulation, não vai recrutar receptores. Então, toda essa parte vai ficar atrapalhada porque eu estou bloqueada. E essa mulher vai ficar bloqueada quando ela quiser engravidar. Ela vai ficar bloqueada até os 30 anos. 30 anos, o eixo não vai regularizar. 30 anos já perdeu tempo. Quanto mais novinha a mulher tomar a pílula, pior. E é um mecanismo muito parecido com um homem que usa muito tempo testosterona exógena para fins de anabolismo, para fins estéticos. Ele também bloqueia o eixo. Bloqueio. E aí, quando ele para de usar, ele tem que fazer uma terapia de recuperação de eixo. Exatamente. Aí entra o clomifeno, tamoxifeno. O clomifeno, inclusive, ele é utilizado para indução de ovulação, né, nas mulheres. Então a gente utiliza, sim, pra gente fomentar, acabar maturando melhor, né? Dar uma forçadinha ali para esse eixo voltar. Né? Mas as pílulas, elas reduzem o tamanho do ovário. Então, e o tempo não para. Mas o ovário para, mas o tempo não para. Então, esses folículos, e a gente tem vários tipos de folículos dentro do ovário, né? Desde os folículos primordiais, aí depois primários, secundários, pré-ovulatórios, e aí antrais, pré-ovulatórios, e por aí vai até eu ovular. Só que esses folículos primordiais, eles estão ali. E durante os 20 anos que ela usou pílula, eles continuam ali. Não são criados novos, e eles também não somem. Mas eles não foram estimulados adequadamente, né, com as pulsatilidades, né, dos hormônios naturalmente para se desenvolverem. Então, usei pílula durante... é só tirar que você engravida. Não é. Não, e tem um mito, né? Elas acham que usando pílula elas conseguem... elas não ovulam, né? Elas não diminuem o estoque dela. Usando pílula, continua. O estoque ele é diminuído mensalmente, né? Anualmente. Ele vai perdendo. Então, assim, um dos efeitos da pílula é ser, sim, de fato, anovulatório.
Então, porque eu vou bloquear, eu não vou recrutar, não vai ter não ovula, mas perde, na verdade. Mas né? ele perde. Ele perde. Então, faz apoptose, né? Não exatamente, era isso que eu ia chegar. Então, assim, eu tenho apoptoses programadas em todos os nossos tecidos, é assim que se regeneram, é assim que nosso intestino se mantém saudável, deveria se manter, né? Se a gente cuidasse mais dele. Por apoptoses programadas. E eu também tenho isso no ovário. Eu tenho as apoptoses programadas. E a apoptose programada, ela vai continuar. Porque se eu só bloqueasse, não acontecesse nada, essa mulher, então é só usar a pílula. Então, elas acham... Ela ia ficar menstruando até os 60 anos. Né? Não, Sim. isso não existe. E acho que vai ter reserva de óvulos. A gente já viu, né? A gente tem uma amiga nossa que uma vez perguntou pra gente, porque... Não, e ela não perguntou, ela, na verdade falou, né? Que o médico dela tinha falado pra ela que era só tirar lá o anticoncepcional, que ela ia estar com o mesmo estoque de óvulos que ela sempre Meu Deus, isso não é verdade. Aí eu falei, caraca, velho. Porque se você pensar... O Dr. Google, provavelmente. Se você pensar, eu faço essa analogia, né? É como se você pegasse os óvulos, o ovário tá lá cheio de óvulos. Cada ciclo é como se você pegasse o óvulo assim com uma peneira. Vai cair um monte. É pegando areia com peneira. Ou então é pegando uma bolinha de mão aberta. Vai cair um monte. Essas são as apoptoses programadas. E o que acontece é que essa apoptose vai acontecer. Tanto que a mulher, ela na vida embrionária tem 5 milhões de folículos primordiais. Isso vai reduzir ao nascimento para cerca de 2 milhões. Ela chega à puberdade com 450 mil, mas ela ovula uma ou no máximo 2 folículos, se não for induzida, né? Naturalmente. 1 ou 2 folículos por ciclo, e ela vai ter em torno de 400 ciclos ao longo da vida fértil. Então, na verdade, ela vai estar ovulando no máximo uns 500 óvulos. Mas peraí, os outros 449.500 óvulos que ela tinha se perderam. Se perderam. Sim. Por essa apoptose programada. Então, a apoptose programada vai continuar. Sim. E aí a menopausa chega quando ela tem mais ou menos uns 2, 3 mil folículos ali restantes, né? O principal exame para a gente ver como que tá essa reserva é o antimileriano. O hormônio antimileriano. Que é um exame de sangue. Isso. E é importante dizer, o hormônio antimileriano, porque ele é produzido pelo saquinho, né, de bolinhas de areia. Ele é produzido pelo saquinho, ele não é produzido pelo folículo, né? Então, eu tenho ali o antimileriano. Esse antimileriano, e por isso que ele reduz com a perda da fertilidade, porque o saquinho vai deixando de estar cheio, e aí ele vai perdendo e ele é estável. Então, eu não tenho variação. Se eu quero dosar, por exemplo, FSH, LH, estradiol, progesterona na mulher, eu tenho que saber em qual fase do ciclo ela está, para eu poder saber se aquele valor está normal ou não. Entendi. Agora, o antimileriano, não. Ele é constante ao longo do ciclo. Então, eu posso dosar antimileriano em qualquer momento e ver como que está esse antimileriano, né? Para fazer a reserva ovariana completa, aí a gente dosa assim, FSH, TSH, LH, estradiol, antimileriano e faz um ultrassom que é o ovulograma. Aí eu consigo ver a reserva ovariana completa. Mas o antimileriano, ele não varia. É por conta daquilo que o Dr. William falou, sobre os 400 mil óvulos na menarca, e aí cada menstruação perde 1.000 óvulos, que a gente consegue atingir, fazer uma conta mais ou menos da idade em que a mulher vai entrar na menopausa. Sim. Então, e a conta você pega a idade que ela entrou, que ela menstruou, e soma 33. E depois você pega e depois você soma 41. Então, vamos dizer assim, ela menstruou com 10 anos. 10 mais 33 dá 43. Então, ela vai entrar na menopausa dos 43 e depois pega 10, que é aos 50, 51. E soma isso 41. Isso é uma aproximação, certo? Isso, sim, uma aproximação. Isso é levando em consideração esse número de folículos que se perde mensalmente. É igual, essa por conta das variações, né, que se perde, igual no ciclo menstrual. Para a gente calcular o período fértil, a gente também tem ali uma estimativa, né, soma 12 ou 16, dependendo ali da ovulação dela, e tem que avaliar os ciclos, né, são 6 ciclos consecutivos, regulares, para a gente poder estimar. E a gente pega um período fértil, assim como esse período que ela vai estar entrando na menopausa. E não muda com o anticoncepcional. O anticoncepcional não paralisa. Imagina, né? Senão seria mito. O santo elixir. Pensa, não quero engravidar. Vou tomar anticoncepcional, porque aí quando eu tirar, eu vou estar lá, eu quero 60 anos com 60 anos de boa. E aí, vocês estão colocando aqui que ela vai perdendo até que ela entra na menopausa. Isso. Mas antes da menopausa, existe ainda a perimenopausa? É isso? Qual a diferença entre perimenopausa e menopausa? É simplesmente o seguinte, climatério e perimenopausa é uma etapa
menopausa é um evento. A menopausa é um ponto. Que coisa. A menopausa, você nunca sabe, isso é importante, você nunca sabe quando você entrou na menopausa. Você tem uma ideia de que há 1 ano atrás, aquela foi a sua menopausa. O que é menorragia, menstruação. Pausa. A pauta é a paralisação da menstruação. E você só consegue dizer que uma mulher está na menopausa quando passou 1 ano da última menstruação dela, ela não menstruou mais. Aí você passou, menstruei hoje, menstruei hoje. Sou uma mulher de 48 anos, menstruei hoje. Se em 1 ano eu não tiver nenhuma menstruação, eu estou na menopausa. Na verdade, eu já estou na pós-menopausa, né? Porque a menopausa já aconteceu. Porque ela já aconteceu. A menopausa é esse evento. Só que evento. é a última vez que você... A última vez. Agora, a perimenopausa é esses 10 anos antes, né? Que acontece, ele é uma etapa da vida da mulher no qual ela vai passar por elas transformações. Então, eu já começo a ter queda de hormônios, eu já começo a ter elevação de algumas substâncias no organismo, muda metabolismo, força, massa óssea. Isso tudo vai acontecendo e a representação disso são as alterações menstruais. Então, eu sei que a mulher está na perimenopausa, quando ela começa a apresentar algumas alterações hormonais, alterações menstruais, e aí eu vou dosar hormônios, fazendo uma densitometria óssea, né? Aí eu consigo identificar onde ela está. Se eu tenho alguma dúvida, se eu estou entrando na menopausa, se eu vou chegar nesse evento, estou próxima de atingir o evento, quais ferramentas que a gente pode utilizar como diagnóstico, assim, exames, sintomas? Como você acabou de colocar. Isso, basicamente são exames de sangue, né? Que a gente usa para isso. Então, por exemplo, para eu dizer que eu tenho uma reserva ovariana normal, a mulher ainda está na menacme, né? Que é o período fértil da vida dela, não é só o período mensal, né? É o período da vida. Eu preciso, por exemplo, ter um FSH abaixo de 10. Aí eu tô tranquilo. Não quer dizer que acima de 10 é menopausa. Mas eu tô tranquilo. Eu vou ter ali níveis de estradiol, né, mais elevados, geralmente acima de 40. Então, é claro que, como eu disse, né, eu disse antes, isso varia ao longo do ciclo. Mas é mais ou menos isso. Então, vou ter o meu hormônio antimileriano ali perto de 2 ou mais. Então, eu sei que essa mulher está ali. Quando eu começo a ultrapassar um FSH associado à clínica da mulher, um FSH em torno de 20, que é o hormônio folículo estimulante, ele que recruta os folículos para ovularem, acima de 20, você fala, opa, ela está tendo calorão, ela tá com a pele... Junto com sintomas, né? Ela tá se sentindo seca e tudo. E o FSH acima de 20, perimenopausa. Inclusive, este é o momento mais adequado, e às vezes acontece antes do estradiol cair. Isso é o momento mais adequado para começar a estar intervindo nessa mulher, pensando em hormônios, pensando em reposição, implantes, porque aí eu vou tratar ela num momento, é claro que o tratamento é um todo, né? Mudança de estilo de vida, enfim, mas num momento em que eu ofereço menos risco. Porque se eu chego para essa mulher, ela entra na menopausa, aí ela ouviu falar que uma amiga conhecida, não sei o que, usou tal coisa, mas ela já tem uns 65 anos e já está há 20 anos na menopausa. Essa mulher é uma mulher de alto risco. Então a gente precisa dosar bem o que a gente vai fazer. Não é proibido totalmente, é claro que a gente tem ferramentas, mas de fato a gente fica bem restrito no uso para essa mulher. Então por isso que é importante a mulher se conhecer. Porque quando ela começar a entrar nesse momento, a gente já pode atuar para evitar isso. E a gente usa mais o FSH porque os níveis hormonais, como estradiol, progesterona, testosterona, eles oscilam muito antes de realmente cair. Sim. Então, antes, né, deles caírem, o FSH já está subindo, demonstrando ali, junto com os sintomas, que ela está nesse período. Inclusive, quanto mais... Hoje tem muitos estudos que demonstram que quanto mais sobe o FSH, maior é o risco cardiovascular dessa mulher. Isso. Você viu isso aí? Né? Então, está muito relacionado com o nível que esse FSH pode chegar. Inclusive, quando a mulher ela começa, ainda nem alterou o ciclo dela, só ficou um pouco mais curto. Ciclo normal 28. Essa mulher tem lá 28, 27, 28, 27. E aí ficou em 23, 24. Ela, nossa, eu tô menstruando 2 vezes no mês, não era assim antes. Só que a regra do livro é abaixo de 21 dias é que é um ciclo curto. Mas essa mulher era 28, de repente tá em Já 23. começou, né? Aí falou assim, olha, quando você menstruou tal dia...
Não, então você vai menstruar talvez menstruou dia 1º. Talvez após o dia 25 você vai menstruar, né? Quando você tiver uns 3 dias antes, então lá no dia 20, 22, dose o seu FSH para eu ver. Porque aí a gente já começa a ver uma elevação do FSH. Às vezes um FSH ali próximo de 15 e tal. Então, FSH alto antes. Porque, em teoria, não era para eu ter FSH subindo antes dela menstruar. Uhum. Mas ele já começa a ter uma elevação maior, e aí acima de 10, né? Como eu falei, 10 é o número cabalístico. E assim, eu já começo a ver, opa, esse FSH tá subindo, hein? E tá subindo antes. E é por isso que o ciclo dela... Porque o que acontece? O ovário que vai produzir ali, depois da ovulação, vai produzir as inibinas, o estrogênio e todos esses hormônios do ciclo menstrual da mulher, ele começa a falhar mais cedo. Eu tenho folículos com menos qualidade, menos produção hormonal, então eu vou ter um feedback negativo, ou seja, um bloqueio do FSH menos eficiente. Então ele sobe mais cedo. E aí, por subir mais cedo, eu já começo a ver que mesmo no número cartesianamente falando, tá normal, essa mulher já está entrando na perimenopausa. Vocês estavam colocando sobre uma mulher que já está 20 anos menopausada e ela quer procurar alguma reposição hormonal. Isso tem a ver com o que chama-se de janela da oportunidade? Classicamente, o que é isso? Classicamente, essa janela, ela é uma janela de 10 anos após a menopausa, onde ela poderia fazer reposição hormonal com mais segurança. Só que eu falo classicamente porque muitos estudos hoje dizem que essa janela se abre, mas não se fecha. Isso. Né? Então, assim, é natural e as diretrizes e o consenso médico fala que ela tem 10 anos para repor. Passou de 10 anos, não pode mais. Então, hoje muito se fala sobre isso. Então, a partir de 10 anos ela pode repor. Passados-se 10 anos, aí a gente tem que investigar um risco cardiovascular para dizer se ela pode ou não pode repor. Então, com teste de esteira, com carótida, neutração de carótida, a gente coloca ela numa escala de risco cardiovascular juntamente com o cardiologista, níveis de colesterol, dislipidemia, para ver se ela pode ou não repor. A mulher envelheceu, e é uma coisa importante a gente dizer. A mulher envelheceu, ela não precisa continuar velha. Ela não precisa se sentir velha. Né? E hoje a gente tem ferramentas e muito estudo para poder tratar ela. É claro que se ela tiver um risco cardiovascular elevado, se ela tem uma história familiar, uma santa coisa é a perna. A gente olha a perna dessa mulher, não tem uma pilificação e ela tem a canela minúscula e é cheinha, o risco cardiovascular dela é altíssimo. Então, a gente precisa... É visual, assim? É visual. Muitas vezes dá para perceber. A gente precisa olhar essa mulher e veja, a queda dos hormônios naturais, especialmente o estradiol e tudo, faz com que essa mulher mais velha comece a ter um acúmulo de gordura abdominal e visceral. Geralmente a mulher, naturalmente, ela tem um culote mais largo, né? E o homem a barriga mais larga. Quando a gente tá falando de excesso de peso. Sim. Quando envelhece, a mulher começa... Então, aquelas vovozinhas, você vê que ela tem, às vezes, a perninha fininha e a barriguinha grande. Gordura visceral. É a gordura visceral. Essa gordura é a gordura do risco cardiovascular. Então, mas... A gente precisa analisar isso. Mas, é como falou, não se fecha. É claro que a gente precisa... Às vezes, a mulher ela tem uma vida ativa, ela se cuida, ela não tem esse excesso de peso todo... A gente vai trabalhar o risco dela. tem uma placa gigante de 80% na carótida. E aí, eu vou até falar um negócio meio polêmico, que ainda está sendo muito discutido, mas o risco maior dela de reposição é do estrogênio. Exato. Né? Então, fica contraindicado, caso ela tenha contraindicação, a reposição de estrogênio. Mas, para essa mulher, dá para ser reposto somente a testosterona e ela melhorar as síndromes geniturinárias, síndrome musculoesquelética, que são síndromes e sintomas da pós-menopausa e da menopausa. E até a gente tem vários tipos de estrogênios, né? E o estriol é um estrogênio de baixa potência. A gente pode pensar em estriol, promestrianas, coisas locais, entendeu? Às vezes gel, alguma coisa que seja de uma via, entendeu? De menor potência para essa mulher, ou que vai ser mais localizada. Então, assim, às vezes o hipoestrogenismo vaginal dela, entendeu? Tem muita secura. E acontece, gente. Aos 70 anos ela descobriu um novo amor. E aí ela quer. Então, a gente pode utilizar esses estrogênios de baixa potência que não vão aumentar tanto o risco cardiovascular dela,
né? E tentar tratar isso de outras formas, com outros implantes hormonais. Então a gente pode fazer isso. Mas tem que ser muito individualizado, tem que ser caso a caso. De fato, a janela não fecha, mas os 10 anos é ouro. É ouro. Uhum. Então a gente precisa. E aí, essa mulher, ela começou no período correto, minha filha, vai com Deus. Entendeu? E esses 10 anos... Né, a qualidade de vida, a autonomia dessa mulher também, porque ela vai ficando cada vez mais debilitada e isso afeta ela emocionalmente também. Sem dúvida nenhuma. E esses 10 anos, eles não começam na menopausa, né? Não. Eles começam antes da menopausa. Quando começa... Eu achei que era depois. Por isso que eu tô tocando no assunto, porque as pessoas pensam assim. Isso, a janela, ela vai até a janela de oportunidade. Ela vai até 10 anos pós-menopausa. Então, 45 até os 55. Como a gente falou, não se fecha. Mas essa é a janela de oportunidade. Tá. Só que começa antes. Por isso que a mulher que já tem sintomas, que já está começando a apresentar, que a gente dosou os exames e viu que não tá aquela... Tá normal, mas não tá aquela Brastemp. Uhum. É igual, povo, eu tô pra morrer, quando às vezes vem um exame de vitamina B12 e aí fala lá que os níveis, valor de referência a partir de 170 de vitamina B12. É igual testosterona em homem. Pelo amor de Deus. Entendeu? 250 de testosterona é normal em homem. É foda. Não dá. Espera o cara cair duro pra dizer que... quando você vai conversar com a pessoa, você vê que não é isso. Né? Não. É que o que acontece? Esses níveis de referência, por exemplo, da vitamina D, de 30 a 60, esses níveis de referência de 30 a 60 de vitamina D foram feitos para raquitismo. Então, para raquitismo, de 30 a 60. 30, 40, tá bom. Mas, não vai ter raquitismo. Não vai ter raquitismo. Mas para imunidade, para fertilização, para todo o contexto muscular... Teria que ser nível melhor. de 30, 40 é baixo. Ferritina na gravidez, entendeu? Que eu sempre reponho ferro. E, gente, ferro é venoso, pelo amor de Deus. Muito difícil repor ferro oral. A gente perde só a em maioria. Criança, né? Só em criança. Sim. Criança, por favor. Mas é muito difícil você repor ferro oral. Não vai subir, é uma coisa de louco. Você tem que dar uma sobrecarga grande, muda o intestino da mulher, do homem também. Então, assim, é terrível, tem que fazer ferro venoso. Mas... na gestante, se você olha lá, e alguns guidelines colocam isso, a partir de 20 de ferritina, tudo bem. Meu Deus do céu. E sobre guidelines, agora que você tocou no assunto, eu acho interessante, porque o guideline é um pontapé de partida para o médico. Mas ele não deve ser seguido à risca, porque o guideline, ele assim, ao contrário do que as pessoas, a maioria acha, o pessoal acha que o guideline ele é a referência dos últimos estudos e dos maiores estudos. Mas não, ele pega estudos... Ele é um compilado de estudos, e às vezes muito antigos. E associado a uma bancada com a opinião das pessoas que estão na bancada. Então ele pega a opinião das pessoas, de um pequeno grupo de pessoas, junto com alguns estudos. E aí sim, o guideline ele é realizado. Por isso que ele não deve ser seguido à risca, mas ele deve ser feito como um pontapé inicial. Por isso que existe o off-label. O off-label o médico ele pode fazer o off-label? Pode. Né? Mas, às vezes, isso não está no guideline, por conta dessas questões. Off-label é aquilo que não está no escrito nas diretrizes, nos guidelines ou na bula. Entendeu? Label é etiqueta, então não está na etiqueta do remédio. Entendi. É para isso. Não está. Mas a gente observa, por exemplo, várias coisas off-label no mundo, entendeu? Foram feitas. E aí, não é que dá certo. Aí virou um label, Aí né? virou on-label. Entendi. Né? Então, por exemplo, uma coisa que foi super off-label na obstetrícia de alto risco foi o sulfato de magnésio para neuroproteção fetal. Porque o sulfato de magnésio ele era utilizado para evitar convulsões nas pacientes que tinham pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia. Então, essa mulher ela já tem uma iminência de eclâmpsia, a gente tem como diagnosticar isso, eu já prescrevo sulfato de magnésio. O que foi observado? Que os bebês de mães que receberam sulfato de magnésio, eles tinham menos hemorragia intraventricular. Que bom. E aí o que a gente faz hoje em dia? Isso já está consolidado na medicina. Já virou guideline. E era off-label. Você faz sulfato de magnésio. A mulher ela não tem nenhuma iminência de eclâmpsia, nada. É uma outra coisa que esse bebê vai ter que nascer antes da hora. Vai ter que nascer antes de 32 semanas. Embora eu goste de sulfato de magnésio, tem um pouquinho mais tempo. Mas tudo bem. Isso é outra conversa. Faz o sulfato de magnésio para neuroproteção até 32 semanas. Nas mesmas doses da iminência de eclâmpsia para neuroproteção. Eu evitar hemorragia intraventricular. Entendi. E uma coisa que eu acho que futuramente vai ser on-label, que tem se falado muito, é a reposição
de testosterona na menopausa para fins que extrapolam fins de hipodisfunção de libido ou sexual. Eu concordo. Né? Então, o on-label, hoje em dia, o consenso fala de reposição de testosterona para as mulheres que têm uma hipodisfunção sexual, libido baixa cronicamente. Mas a gente se vê off-label fazendo a reposição de testosterona para tratar todos os outros sintomas da menopausa. Isso que eu ia perguntar. O uso da testosterona e da gestrinona em mulheres com menopausa, ainda há um preconceito por parte de alguns colegas? Sem dúvida. Toda e qualquer reposição hormonal gera, sim... Falou de hormônio, já gera uma polêmica, gera preconceito. Entendeu? E eu posso falar, eu mesmo. Eu era assim, né? Aí depois eu falei, quer saber de uma coisa? Olha para uma pessoa que faz reposição hormonal. Sim. Compara o outro que não faz reposição hormonal da mesma idade. Gente, quem faz a reposição hormonal tá vivendo, tá deslumbrado com a vida, quer produzir, quer fazer as coisas. É uma mulher de 70 anos que tá ali, ó, maravilhosa, você dá 40 para ela, entendeu? Mas, gente, peraí. Será que é tão ruim assim? Será que está tão errado assim? Vamos dar uma olhada para ver isso? Mas, infelizmente, a gente ainda enfrenta. E sim, as nossas diretrizes, os nossos guidelines, os que decidem o que entra ou não entra na Bíblia da medicina, eles... que é o estudo, que é isso, que é aquilo, demora 5 anos para reunir isso, demora mais não sei quantos anos para decidir e decide de acordo com o que eles querem. Com estudos que eles querem. Que eles selecionam. Existem 2 grandes pesquisadoras de testosterona nas mulheres que não são incluídas nos estudos das diretrizes, que é a Rebecca Glaser, e Susan Davis. Cara, essas 2 mulheres, elas vivem a vida dela para estudar testosterona nas mulheres. E os estudos da Rebecca é impressionante, assim, como que a mulher... E, gente, a testosterona não é só libido. Vai melhorar a pele, o cabelo, a força muscular, o raciocínio. E, além disso, quais são os efeitos... emocionais que essa mulher vai ter quando ela tiver com tudo isso bem. É isso que eu acho que é importante. Essa qualidade emocional, porque quanto mais idoso o idoso vai ficando mais idoso, né, vai progredindo, ele vai se anulando. Porque ele fica limitado na questão da mobilidade, ele não tem mais o mesmo humor. Então, assim, você dá uma outra vida para essa pessoa. Né? Inclusive, a testosterona tem um benefício neurocognitivo muito importante na mulher. A mulher, ela fica, sim, esquecida com o passar do tempo. O cérebro, sim, atrofia, de homens e mulheres. Sim. E a testosterona tem esse efeito, e na mulher é muito perceptível, né, esse efeito. A cognição da mulher fica muito melhor quando ela utiliza testosterona. E a gente já tem diversos estudos que mostram isso. Agora, por que não se fala disso? O pessoal pensa só no estradiol, no estrogênio. Eu era um iludido, entendeu? Eu falava assim, não, porque... Aí quando você vai procurar evidências, né, e quem depois estiver nos assistindo, assim, procura no PubMed, não acredita em mim, não. Eu procuro no PubMed. Susan Davis e Rebecca Glaser, né? Eu acho que o preconceito, às vezes, limita as pessoas de aprender algo novo. Esses dias a gente estava conversando com uma pessoa que nos visitou e ela falou que um médico dela era contra o uso dos hormônios para menopausa e que ele havia ido num congresso com mais de 30 médicos na bancada e que dos 30, apenas 2 eram a favor do uso do hormônio. E aí a pessoa me trouxe esse dado como se fosse um dado científico. Eu perguntei para ela, desses 30, quem realmente está estudando hormônio? Acho que só os 2. Né? Só os 2. Porque, pelo menos, ainda bem que teve 2. Você pode dizer, não, eu sou contra. É sua opinião. Agora, quem realmente está sentado estudando sobre esse assunto, né? Então, acho que a gente também precisa desmistificar e parar com o preconceito para poder buscar informações sobre isso. Uma frase que eu aprendi recentemente e que eu vou levar ela pro resto da vida, que eu já acho que eu já falei ela nesse recente que eu aprendi essa frase, eu já falei ela umas 200 vezes, é que assim, os nossos hormônios, eles não caem porque a gente envelhece. A gente envelhece porque os hormônios caem. É bem isso mesmo. Legal. Então, se a gente consegue... E, gente, com muita tranquilidade, ninguém vai dar níveis suprafisiológicos, entendeu? Ninguém vai fazer isso. A mulher produz 0,3 miligramas de testosterona por dia. Então, assim, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Se o cara chegar com doses altas, suprafisiológicas, claro que vai ter efeito colateral. Por exemplo, testosterona. A mulher, ela, é isso mesmo, 0,3 a 0,7, vai depender da mulher. Tem mulheres que têm mais testosterona, tudo bem, por dia.
Um pellet de testosterona de 100, ele vai produzir mais ou menos isso. Por dia, ele vai liberar a corrente sanguínea da mulher em torno de 0,5, 0,6 miligramas por dia de testosterona. Isso é uma dose fisiológica. Ninguém tá dando pra mulher 1,7 miligramas por dia de testosterona. Não tá fazendo isso. Sim. Então, assim, a gente só tá reequilibrando o corpo dela do jeito que ela tinha antes. E por que agora ela tem que perder isso? Ela tem que estar condenada a ser velha, tem que perder o viço do corpo? Acho que muitos colegas médicos também têm um preconceito, porque, infelizmente, essa questão, como está sendo nova ainda, às vezes existe a mulher, vai lá, faz com um médico que não está tão experiente ou atualizado no assunto, o cara faz um implante hormonal, uma salada mista lá de hormônio, mistura gestrinona, oxandrolona, testosterona, uma prévia análise, sem fazer uma análise de necessidade e indicação, dá um monte de efeito colateral, aí ela volta lá no ginecologista dela, o cara acaba com o hormônio. Aí a visão que ele tem é essa. Fala, pô, meteu bomba na mulher. Olha o jeito que ela ficou. Então, o uso incorreto dessas medicações acaba causando esse preconceito, piorando mesmo esse preconceito. E é isso, igual, né? O combo do amor, né, que é a testosterona com a gestrinona, é ótimo, mas se eu coloco uma oxandrolona pensando em massa magra, só que aí olha quanto de androgenia que eu tenho aqui. Aí essa mulher, ela vai piorar a pele, ela vai cair o cabelo, e se eu coloco uma dose mais alta, ela vai mudar a voz, porque a oxandrolona muda a voz, testosterona também, né? Então, assim, ela vai mudar essa voz, ela vai engrossar a voz, ela vai aumentar o clitóris, ela vai ficar careca e com a pele horrorosa. E aí o problema? O problema foi os hormônios? Não, foi a dose e a junção de vários hormônios, a combinação. Não pensou.